Mano, tá bom. Valendo, vou deixar a galera então entrar. Cadê? Se é que as pessoas vão estar ali ainda. Com 7:02, a gente marcou para 7. Então tem essas 3 pessoas chegando. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão chegando. Vamos conectando o áudio. Tem o Calil, que a gente não conseguiu ver ainda o vídeo. Estamos vendo ali. Bem-vinda, Guitel. Bem-vindo, Edu. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Calil. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém chega. O pessoal do Banco de Tempo que está recebendo lá o link. E aí a gente pode, então, começar. Então, quem está chegando aí, a gente está, então, fazendo essa live, que está sendo aqui mais uma reunião para trocar ideias, para construir conhecimento, para pessoas que querem começar com a jardinagem sintrópica, ou então com essa jardinagem agroflorestal. Então, a gente está atendendo aí a um chamado do Banco de Tempo de Florianópolis, para poder, então, atender essa demanda do momento, que é uma demanda de produção de alimentos locais, né, alimentos livres de veneno, não só alimentos, né, medicinas e outras coisas mais, e tudo que a gente pode produzir localmente, né. Então, vocês que estão chegando, vocês podem colocar ali embaixo, tem um chat, não sei se vocês estão vendo ali, tem um lugar onde tem um chat, onde a gente pode escrever coisas, então, vocês podem escrever o nome de vocês, de onde vocês estão falando, e qual a expectativa, né? Como que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão chegando hoje. Então, pode colocar ali no chat, que a gente vai, então, também ficar sabendo quem são essas pessoas. Estão chegando mais pessoas, agora a gente está com 9 participantes, 10 participantes na sala. Então, para quem está chegando agora, precisa ativar aí o áudio, o vídeo. Ainda não vemos o Calil, ainda não vemos o João. Então, bem-vindos, bem-vindas de novo. Todo mundo ouvindo bem aí? Todo mundo está ouvindo bem? Vou fazer um joinha. Perfeitamente. Muito bem. Bom, então são 7:05, então a gente oficialmente começa. Então, esse chamado do Banco de Tempo é um chamado para a gente poder, então, olhar para essa necessidade de produção de alimentos livres de veneno, né, gerar autonomia, com as pessoas que estão interessadas em começar a produzir seu alimento mesmo num espaço pequeno, num espaço grande. E então somos 4 pessoas aqui que nos juntamos hoje, que atendemos esse chamado do Banco de Tempo, para poder então trocar ideias aqui. A gente vai gravar, a gente está gravando isso para que as pessoas possam ver depois, já que a gente não conseguiu transmitir uma live, né, pelo Banco de Tempo. Então, a gente vai conduzir essa live aqui com uma interatividade, então vão ter momentos que a gente vai perguntar coisas para vocês, né? Então, por enquanto, vocês podem colocar o nome e como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão chegando e da onde vocês estão falando, né? Onde vocês estão. E a gente vai também mandar ali no chat um formulário do Google Docs para vocês mandarem para a gente o e-mail de vocês, o telefone, para a gente poder, então, manter contato com as pessoas que quiserem dar outros passos na sequência de produção de alimentos aqui locais. Então, agora a gente começa, então,
se apresentar, vocês podem escrever no chat, e cada um dos participantes aqui, das pessoas que dispuseram em falar sobre agrofloresta, então a gente vai começar. A gente pode começar, então, se apresentando. Sátia, já apresentei, já falei o nome, mas aí pode falar. Olá, bem-vindo a todos. Eu me chamo Sátia e saí da vida convencional já vai fazer quase 10 anos, né? Trabalhava como auditor tributário numa multinacional em São Paulo, a maior empresa do mundo de auditoria para a Bolsa de Valores. Então, era um cara bem convencional, né? Quadradinho, nerd. E larguei aquela realidade porque não me sentia empoderado de mim mesmo, por mais que eu tivesse status e um conhecimento convencional, não me sentia livre. E na busca por me descobrir, fui viver em comunidades alternativas, ecovilas, que eu não conhecia, não fazia a menor ideia. Mas ao longo da jornada eu fui sentindo uma necessidade de poder ser capaz de produzir minha própria comida, a capacidade de poder construir minha própria casa com as minhas mãos, que mesmo no bom emprego eu ainda não conseguia. E eu sentia que tinha uma coisa errada com isso, que tinha que ter uma forma diferente de poder fazer as coisas. E descobri de fato que hoje eu posso construir, já construir algumas casas para outras pessoas e para mim com as minhas próprias mãos e cultivar o alimento. E eu acho que a agrofloresta é o ápice disso, né? Misturar a fartura, pujança, liberdade, né? O regresso da natureza, a regeneração. Então, a minha jornada de 10 anos vendo em ecovilas, comunidades, aprendendo com um monte de gente muito mais sábia do que eu nesse assunto, poder partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu aprendi com essas pessoas e também com as minhas experimentações. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia falar sobre mim aqui. Sim. Muito bem, daí o Lucas pode falar e depois o Gil se prepara já. Oi, gente, boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês. Então, fui um dos que respondi ali, atendendo esse chamado de conversar sobre sistemas agroflorestais, um pouco sobre agricultura sintrópica. Eu venho aprofundando bastante, assim, a teoria e um pouco de prática nos últimos 3 anos sobre isso. Tive 2 anos morando num sítio, ainda estava fazendo faculdade na gestão e análise ambiental, mas aí nos tempinhos livres, entre família e a faculdade, eu plantei num cantinho ali, fiz uma experiência com sistema agroflorestal, assim, de tamanho de quintal, né? E uma outra experiência também puxando uma vivência com mais algumas pessoas e terminando com um plantio, assim, numa área um pouco maior. E então é isso, estou aí para trocar também, aprender entre nós, entre todos que tiver para somar também. E é isso, gratidão. Segue, Gil. Boa, Lucas. Beleza, pessoal? Boa noite. Meu nome é Gilberto, eu faço parte desse time que atendeu a chamada aí do banco de uma demanda, né, que a gente vem cada vez mais enxergando aí como importante. O meu histórico com a agrofloresta, eu sempre busquei economias compartilhadas, alternativas aí de autonomia, e já desenvolvi projetos com hidroponia, com aquaponia, e há 5 anos atrás eu comprei um sítio e venho desenvolvendo um projeto de sistema agroflorestal lá. Então, eu vejo que esse time se complementou tão bem, porque o Lucas é a parte teórica e eu não tenho tanto da teoria, mas eu vivencio muito a prática no bater a cabeça ali. Então, o conhecimento que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com vocês também. E é isso. Espero que todos aí possam participar também. A ideia é a gente levar todo esse contexto para a casa de vocês, para a casa do quem está ao nosso entorno, e irradiar realmente essa energia de que a gente consegue produzir muito abundância aí, em pouco espaço. Tá bom? Lotus, nossa guia aí. Bem, eu estou bem feliz da gente estar aqui hoje. Foi algo que a gente atendeu esse chamado de uma semana para cá, mais ou menos. Então, a gente se organizou e eu conheci a Agrofloresta em 2010. Então, se abriu um novo mundo na minha vida, assim, tanto de reflexão sobre o que eu comia, sobre como, então, fazer a compostagem. É tudo um caminho sem volta, é um caminho também que uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente para pensar sobre a compostagem, aí a gente já vê o que a gente está comendo, a gente já começa também a pensar o que a gente quer plantar.
Então, a minha trajetória aí é de alguns anos de plantio no Cerrado e na Amazônia, trabalhando com comunidades indígenas, com ribeirinhos, com quilombolas, com várias pessoas de assentamento, com estudantes da universidade, né, fazendo oficinas, e também com educação ambiental para crianças e para adultos também, né, assim, envolvendo agrofloresta para as crianças, né, na educação ambiental. Então, e venho fazendo coisas no quintal também, né, então é mais ou menos por aí, né, então somos pesquisadores sempre, né, agrofloresta é isso, a gente começa, quando a gente é mordido pelo bichinho da agrofloresta, a gente não para mais. Então, é um pouco disso de estar numa pesquisa constante, numa observação constante, né? Então, é mais ou menos isso. Fico feliz de ver pessoas que estão aqui querendo saber como entrar também nesse mundo e outros que já estão aí faz um tempo, né? Então, alguém falou alguma coisa? Arro. Arro. Então, o que eu queria perguntar para vocês que estão aqui, que chegaram, para a gente colocar ali. Então, até dá para reavaliar, né? Como a gente está em poucas pessoas, a gente tem aqui poucas pessoas, a gente tinha pensado em falar ali no chat. Então, o que vem na sua cabeça quando vem essa palavra agrofloresta? Né? O que vocês pensam, assim? Se vocês puderem colocar ali, escrever o que vem na sua cabeça quando vem essa palavra agrofloresta, o que vocês pensam? Eu acho que é legal, Lota, também a gente, assim, pessoal, a ideia, a proposta aqui é a gente dar uma continuidade, né? Enquanto vocês vão pensando e vão escrevendo, a gente continuar esse trabalho de desenvolvimento, porque é um trabalho de vida praticamente, né? A agrofloresta é algo muito novo, pelo que a gente observar. Então, todo mundo está nessa jornada praticamente, né? E a gente precisa evoluir trabalhos nesse sentido. Então, a gente conta aí com quem quiser participar. Eu acho que é a oportunidade de todo mundo estar trocando essa informação de vocês para a gente, até para a gente poder entender uma demanda e poder responder vocês. Isso. Então, a gente está, nesse primeiro momento, é mais para ver mesmo o que vem na cabeça de vocês, o que vocês pensam, né, sobre isso, do que é agrofloresta. Já falaram ali vida, abundância, né? Água. É isso aí. E qual, assim, quando a gente pensa nessa lógica, né, essa lógica do ser humano, que é a lógica da escassez, quando a gente pensa na lógica do planeta, quando a gente observa as árvores, assim, a gente vê que a lógica do ser humano é totalmente oposta a essa lógica do planeta, né, que é uma lógica de abundância, né, é uma lógica de diversidade, né, a gente não vê no planeta um só tipo de coisa, assim, nem de bicho, de planta, né, então a gente vê abundância e diversidade, né. Então, teve mais uma pessoa que chegou aqui, muito bem-vinda. A gente não está vendo nem o Felipe, nem o Calil, nem o Léo, nem a Cledi. Talvez vocês tenham que ativar o vídeo de vocês para poder ver vocês. Eu também não sei se eles conseguem ouvir, talvez eles não colocaram ali. Eu vou escrever para eles no chat. Tá sem câmera, o Léo. Bom, então eu queria convidar vocês a fechar os olhos, imaginar esse lugar da floresta. Como que é, né? Entrando na floresta ali, como que é essa floresta, né? É um lugar que tem um só tipo de árvore. Como que tá esse chão dessa floresta, né? Quando a gente traz essa imagem da floresta, como que é isso, né? A gente tem uma praga que chegou lá e que aí detonou toda a floresta e não existe mais floresta porque foi comida toda por uma lagartinha, né? Então, não, como é que a gente chega nessa floresta? Uma floresta cheia de vida, né? Podem abrindo os olhos de novo. É uma floresta cheia de vida, uma floresta, né, cheia de árvores diferentes, né? Esse chão dessa floresta, como é que tá esse chão? Ele tá coberto de folhas, né? Ele tá coberto de galhos, né? Ele tá ali com
matéria orgânica se decompondo, árvores que ficaram ali, às vezes, por um século, até muito mais, que se doaram depois, né, para poder virar adubo de novo. Então, é com essa lógica que a gente vai trabalhar na agrofloresta, né? A gente vai trabalhar com essa lógica de abundância, né, dessa cobertura do solo, né, e dessa diversidade, de ter muitos tipos de planta, muitos tipos de bichos e tudo isso. É mais ou menos isso que eu queria trazer para esse começo aqui. Então, acho que a gente pode dar sequência. Então, agora a Kátia pode falar um pouco sobre essa parte ali de como que são esses princípios ali. Ah, não, antes disso tem uma outra parte. Então, o que nos encanta, né? Por que a gente está aqui? Então, agora a gente vai passar aí o que nos encanta nas agroflorestas. Então, a gente vai ter aí 2 minutinhos para cada um falar. E eu gostaria de incluir as pessoas que estão participando, porque já que estamos tão poucas pessoas, eu acho que também é importante incluir as pessoas. Daí, acho que a gente pode fazer primeiro aí Sati, depois Lucas, depois Gil. E aí, depois a gente inclui as outras pessoas. Pode ser? Pode. Você não quer começar? Eu canto primeiro? Eu? Já que eu tô falando? Tá bom. Então, o que me encanta, assim, na agrofloresta, que me encantou mais, assim, são muitas coisas, mas o que mais me encantou foi essa possibilidade realmente de matar a fome das pessoas, né? De suprir dessa abundância tão grande que existe, né? E realmente de não olhar mais para a escassez, olhar para a abundância, olhar para que a gente planta uma semente, ela não vai dar uma semente de volta para a gente, ela não vai dar um fruto só, ela vai dar um monte de frutos, né? Então, quanto que a gente cuida só um pouco ali e a gente acaba tendo um resultado muito grande, né? E também essa parte de que a gente pode gerar um impacto positivo no ambiente, né? Então, eu sempre olhava o ser humano como, o ser humano, socorro, grande mal do, né, do planeta, mas não, a gente pode, então, gerar um impacto positivo e criar, enfim, interferir nos ciclos naturais de uma forma positiva, até acelerando isso, né? Então, isso que me encantou muito. Bom, a primeira comunidade que eu morei, isso há muitos anos atrás, 10 anos atrás, era em São Paulo ainda, eles tinham um cultivo, mas era normal, uma horta grande, mas uma horta qualquer. E eu comecei a ter algum interesse no cultivar o alimento ali. A primeira vez que eu comi uma cenoura direto da terra, né, tem um sabor diferente, né, uma coisa meio mágica para mim. Pô, adulto já, vivido, e a primeira experiência com isso, assim, né, nessa idade. Mas depois que eu vivi na Nova Zelândia, numa comunidade de 75 anos e que aplicava permacultura, que só de ouvir falar naquela época ainda não era conhecido muito no Brasil, e ver 20 tipos de tomate diferentes, tomate preto, tomate amarelo, né, tantas formas diferentes de tomate, meu, que coisa incrível, que coisa sensacional, né, aquela variedade de plantas. Mas quando eu fui viver uma comunidade aqui no Brasil que é focada em agrofloresta, primeira vez que eu andei no meio de uma agrofloresta, putz, não tem comparação, aquela sensação de riqueza, de fartura, de abundância. E era quase como um jardim, uma parte dessa agrofloresta, podia andar no meio, tinha o feijão mágico, né, assim, passando dos lados, uma coisa assim tão extraordinária, e me trouxe aquela sensação de quão rica pode ser a nossa vida, o quanto a gente pode produzir alimento, tá resgatando a floresta e andar no meio de uma floresta que parece que te convida a andar no meio. Então, poder ver a junção dessa inteligência do cultivo com a inteligência da natureza, para mim, abriu meus olhos. Qual o potencial que a gente realmente pode fazer? Acho que a agrofloresta foi que me despertou essa sensação de abundância absoluta e liberdade alimentar. Acho que esse é o ponto da questão do alimento, né? Nossa, realmente poder, todo mundo pode ter comida pra caramba, ninguém precisa passar nenhum tipo de necessidade de respeito ao alimento. Acho que é isso. Perfeito, perfeito, Sátia. Eu também, pessoal, eu acho que a Lotus, ela resumiu muito bem ali no começo, né? É a picadinha da agrofloresta que depois que você conhece ela, você não consegue pensar em outro meio, porque é o meio que mais respeita a natureza, né?
é um período extremamente cíclico, você aproveita toda a energia das plantas, fortalece as plantas, fortalece o solo, e isso gera muita abundância em pouco espaço. Então eu vejo que ela é realmente, ela alimenta a minha esperança no sentido de que a gente pode, de fome a gente não vai morrer. Então a gente não vai ter mais o medo da fome, que é o que muitos gostam de alimentar, né? E a agrofloresta ela nos traz essa possibilidade. Eu já fiz projetos de hidroponia, eu já trabalhei com hidroponia, as coisas não se fecham, e na agrofloresta você consegue fechar esse ciclo, atrai bichos, atrai água e é possível. Então eu acredito muito e eu acho que vai dar tudo certo. Manda ver aí, Lucão. Nossa. Então, vou trazer aqui o que me encanta mais assim, na agrofloresta. E aí eu acho que, de maneira geral, o que vem me encantando, acho que também depois aí de uma viradinha de chave que rolou aqui na cabeça, é de observar a natureza, assim, né? Então, eu já acho encantante demais você, a cada dia, tá vendo o mato crescer ali na sua calçada, ou o seu jardim que você também tá pondo a mão crescer. E aí, né, quando você começa a pôr um monte de coisa junto e você vê a beleza que é, né, essa dança das plantas, assim, isso eu acho muito, muito encantante, né? E aí na agrofloresta, pensando nos conhecimentos que estão sendo sistematizados e o que está se entendendo sobre as plantas, a potência disso, né, da gente, dos homens, das mulheres entrarem nessa brincadeira com a dinâmica da natureza, assim, aí é como todos trouxeram, né, é estupendo, assim, é muito, muito belo de ver. Mas... Muito bom. E agora dá para ouvir o Edu, depois o Egtel também. Se quiserem falar, né? Se quiserem compartilhar o que encanta na agrofloresta. E gente boa. Legal. Salve. Então, agrofloresta, rapaz. Agrofloresta é tudo, é o que faz sentido, né? É o que faz sentido. Ver o Ernest fazer o que fez. Então, eu comecei a me encantar pela agrofloresta vendo aquele senhor, aquele gnomo, Sir Ernest Goethe, fazendo aquilo que ele faz. É incrível, incrível. Aí eu tive aula com os discípulos dele aqui, o Juan. Esses dias eu estava vendo o videozinho do Juan de novo. E ele fala o que a gente conseguiu com a agricultura normal, destruir, degradar em 500 anos, com a agrofloresta a gente consegue recuperar em 50 anos. É só querer. Uma comparação assim, eu acho que ele fala até em menos anos, sabe? Então é uma possibilidade. A agrofloresta, ela reconecta, é reconexão. Ali você se faz as coisas fazer sentido. Né? Legal? Estamos aí, gente. Eu vou dar uma saidinha, já volto. Perfeito, Edu. Bom, o Edu eu chamei ele porque eu sei que ele tem uma experiência aí com a agrofloresta. Não sei se a Guitel também quer falar alguma coisa. Tá no mudo, tem que ativar o seu... Então, eu vim morar em Florianópolis, eu fui criada em apartamento. Vim morar em Florianópolis em 85. A maioria de vocês talvez não tenha nascido ainda nessa época. E desde o início, né, daí morei em casa direto, e desde o início eu comecei a compostar. De um jeito bem, assim, eu cavava um buraquinho, né, e ia botando todo o resíduo ali que sobrava da cozinha. Eu morava na Praia das Palmeiras, na beira da praia, e tinha até espinafre ali na beira da praia. Nasceu. Tinha tomateira, era vento sul ali direto, a gente tinha coisas incríveis. Depois, quando eu vim para o Rio Tavares, o meu filho mais velho tinha 10 anos. E aqui é muita areia, né? Então, para conseguir dominar o mato, a gente plantou batata doce. A gente tem umas fotos, umas batatas doces enormes que a gente colheu, assim, né? E aí a rama ia indo e o mato mesmo não ia dominando, tanto conseguia ultrapassar. E, bom, posso dar fotos depois, o
o Gilberto conhece, o Edu também talvez conheça aqui. A gente tem um terreno básico, né, de 420 metros, que é o mínimo para ter escritura pública, e uma casa que ocupa o espaço. E o que tem plantado aqui... Bom, teve uma coisa assim, bem ruim no início, que eu cheguei depois dos pedreiros e eles tinham limpado tudo. Então foi um horror, eu consegui só assim, tive que chegar a casa mais para frente para sobreviver a uma vassourinha ali que eles tinham deixado, mas ficou zerado, assim, não tinha nada, era aquela areia, né? Então, com o tempo, eu fui com aquele cavador, cavava um buraquinho aqui, um buraquinho ali, aí o tempo foi, né? E o meu filho mais velho fez agronomia. Então, hoje em dia, a gente tem, né, uma compostagem. Ele não está aqui, ele está morando fora, mas me deixou todos os... Então, a gente tem compostagem maravilhosa, tem... O que tem de fruta, assim, mais de 10 tipos de fruta. O que agora eu quero implementar é os verdinhos, né? Que, como as árvores são muito grandes, tem pouco sol. Então, eu quero fazer um lugar mais alto, até para os cachorros, os gatos, para ter sol e aí poder ter alface, couve, essas coisas eu ainda não... Já tive, mas aí cresceu tudo, né? Abacate, jambolão. Nossa, tem muita coisa. E o que eu vejo, que eu acho que a gente não falou aqui ainda, né? Uma coisa importante desse trabalho é a diminuição do lixo, né? O único lixo assim, que a gente tem aqui em casa é o do banheiro ainda, que não consegui resolver. Mas tudo vai, né? Tudo vai para a terra. Né? Então, é muito bom, muito rico, certo? Agora que meu filho não está aí, o que eu preciso é de ajuda, né? Ter mais gente para trabalhar, porque eu não dou conta. Até faço bastante, mas não dou conta. Bacana saber. Porque dá bastante nisso também, né? Muito bom. Não, muito bom saber, porque muitas vezes as pessoas não têm terra para trabalhar, né? E aí outras pessoas não têm essa parte dessa mão de obra ou dessa participação, né? Então, é muito importante juntar as duas coisas e aí é que entram também essas ações que são ações que vão gerar abundância para a comunidade, muitas vezes, né? Tipo, então, as pessoas que vão estar ali trabalhando no espaço acabam também se beneficiando daquilo, né? Colhendo coisas coletivamente, porque tem para todo mundo, né? Se as pessoas começam a trabalhar junto, né? Aqui na rua, a gente conseguiu fazer uma época, a gente chamava de terreno dominado. Era um terreno que estava vazio, e aí uma das vizinhas falou com a proprietária, e a gente plantou muito ali, mas muito mesmo. O mato nos venceu, né? Mas a gente colheu muito, assim, conseguiu alguns vizinhos que se engajaram, porque o difícil é o povo ir para o trabalho, né? Trabalhar junto. Né? As pessoas querem resultado, mas nem sempre estão dispostas a se concentrar e ter a disciplina do dia a dia. Não é mesmo? É verdade. Muito bem, muito bom ouvir as pessoas. E a gente pode dar sequência, então. Foram feitas algumas perguntas orientadoras, né, que a gente se baseou nelas, assim, para poder, então, trazer algum conteúdo, né? Então, lembrando que a gente a gente tem que se colocar como eternos pesquisadores, né? Então, a gente veio aqui hoje trazer um pouco disso, assim, com a ideia de ser uma conversa para iniciantes, né? Tem pessoas que não são tão iniciantes assim, aliás, pessoas que já têm uma grande trajetória aí. Então, mas é isso. Então, a gente preparou esse conteúdo, então vamos dar a sequência. Tati, que vai falar, né? Isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos da agrofloresta que eu acho que são muito importantes, ou são diferentes daquilo que a gente está habituado de ver na monocultura. Eu acho que quem está aqui presente já meio que já sabe disso, não sei, o Calil e o Léo, né? Tive a oportunidade de conhecer eles um pouquinho. Mas as pessoas que vão ver isso depois gravado, né, talvez nunca tenham percebido que
Uma monocultura, a gente só pensa numa dimensão, né? Vocês já viram aqueles campos de cultivo, né? É tudo só reto, plano. E não é só isso. Quando você olha como é que é feita a organização desses canteiros de cultivo, eles são sempre feitos numa linha longa e intercalada. E no meio dessas linhas você tem o solo nu, exposto. Essa terra nua, ela está sendo degradada pela ação do sol, dos raios ultravioletas, que bloqueiam os nutrientes do solo. Por causa do aquecimento, a partir de 28 graus, o alumínio se mistura com alguns elementos químicos e bloqueia os nutrientes do solo. Então, não só a gente está expondo o solo à degradação, como a gente só está utilizando um pequeno espaço do que é plano. Já se você entra na floresta, você vai perceber que a floresta ela tem vários planos. A gente tem as plantas rasteiras, a gente tem os cipós e as lianas que sobem nas árvores, a gente tem copas de árvore em várias alturas diferenciadas. Até o Lucas depois vai falar isso um pouco mais para frente, em detalhes, mas o fato é que quando a gente entra numa floresta, a gente tem um uso muito maior da energia solar. Puxando um pouquinho para a permacultura ela foi criada muito tempo atrás por um cara que ele tinha bronca de ecologista. Ele achava que ecologista falava e não fazia. Então ele resolveu criar uma ecologia da ação. E o que ele percebeu é que a fonte renovável mais poderosa do planeta Terra é o Sol. E quem fazia a melhor utilização da luz solar são as plantas, né? Pouca gente sabe disso, mas as plantas são capazes de se aproveitar de 100% dos fótons que são emitidos, que passam por elas. E falam que isso é uma curvatura quântica, ela consegue fazer algo que é inexplicável, porque na teoria os fótons deveriam bater na superfície da planta, nas organelas da planta, da célula da planta, não deveria ser capaz de chegar na fotossíntese. Mas 100% da luz solar é aproveitada pelas plantas. A gente não consegue fazer isso com nenhuma invenção até hoje, de captar 100% da luz solar. Então, quando ele desenvolveu a permacultura, é para aproveitar a luz solar como uma fonte suprema, renovável. A agrofloresta levou isso no próximo nível, porque a permacultura, a princípio, também ainda ficou um pouco presa nessa questão, né, de uma única camada. E a agrofloresta explode isso a ponto de conseguir absorver 200% da luz solar. E só para concluir isso, para vocês entenderem o quanto isso é interessante, que a maior parte das culturas convencionais, carinhas conseguem aproveitar o que? 40%, 60%, por causa dos caminhos no meio, como eu falei para vocês, está sendo desperdiçada aquela luz. A plantinha, né, ela está pequenininha, crescendo, né, só miudinha ali, e toda aquela área em volta dela está exposta. Às vezes eles descobrem só o canteiro onde a planta vai crescer, mas tem pouquíssima utilização da luz solar. E a agrofloresta é o oposto disso. Porque a gente vai ter no chão várias plantas juntas em diferentes fases de crescimento, vai ter em várias alturas plantas diferentes aproveitando a luz solar, então o tempo todo a luz solar vai estar sendo aproveitada. Então, para mim, essa é a parte mais incrível, é uma inteligência de perceber a natureza e de entender como a gente pode se aproveitar da luz solar ao máximo possível. E aí uma outra grande sacada, que eu acho assim lindo, muito bonito, também é meio poético, assim, da agrofloresta, é a questão da rede fúngica. E, de novo, eu acho que quem está aqui já meio que são veteranos sabem disso, mas as plantas são todas conectadas pelas raízes através da rede fúngica. Né? Quem assistiu o filme Avatar, não sei se vocês lembram que o cara conectava lá, né, um Wi-Fi, né, da natureza que ficava lá e tinha conexão direta, né? Então, os fungos fazem a mesma coisa na floresta. E é incrível, porque o que descobriram é que uma árvore, né, as árvores velhas, né, diz o Ernest, a área de copa da árvore, ela é capaz de influenciar todas as plantas que estão embaixo. Isso é tão maluco, gente, que uma planta com características velhas, né, que ela está assim, envelhecendo, ela vai passar essa característica pelas plantinhas que estão na área de copa dela. Se você vai lá e poda essa planta e ela tem um novo boost, um novo ciclo de vida, um novo fortalecimento, isso vai refletir nas plantas que estão em volta. Isso é uma das chaves da agrofloresta, de entender como você estimula esse crescimento das árvores para que elas, né, multipliquem umas às outras. E a árvore dominante de ciclo final é aquela que vai influenciar mais as plantas ao redor. Isso é uma coisa muito doida, né? Isso acontece através da rede fúngica. É por isso que o Ernest, no sítio dele, ele quase não usou irrigação. Mas como assim, Sátia? Porque como isso é possível, né? Porque a rede fúngica,
ela transmite a umidade do solo entre as plantas e os minerais. Então, vamos dizer assim, que você não precisa de uma mangueira lá jogando água se você tem uma rede fúngica extremamente forte. Né? Então, os fungos estão fazendo essa ponte. Agora, como é que faz isso, né? E aí a Lotus falou tão bonito, né? Você entrar na floresta, se imaginar na floresta, né? Não sei se vocês fizeram isso, eu fechei o olhinho aqui, eu já estou 1000 vezes na floresta, tão gostoso. É os galhos, né? Você entra na floresta, tem um monte de galho no chão apodrecendo, cheio de fungo. Tão importante fazer, né, essa composição das galhadas para que o fungo tenha onde morar. Né? Eu que já entrei no meio de monocultura, cafezal, por exemplo, você não tem nenhum galho no chão, eles tiram qualquer galho, né? Só tem os arbustinhos bonitinhos, mas não tem essa parte no solo, parece que o pessoal tira fora. E aí, para onde o fungo vai? O fungo ataca a raiz das plantas, né? Aí os caras jogam fungicida, aí o fungo ataca, né, a planta em si, as folhas, porque o fungo precisa de uma residência, de um desequilíbrio, né? Então, a importância dessa interconectividade da rede fúngica é um negócio lindo pra caramba. Quando a gente começa a entender, a gente percebe como as plantas estão se comunicando. E aí a gente pode trazer que é o uso inteligente do design, né? E do mimetismo, de imitar a natureza, que é outra coisa fabulosa que o Ernest fala, né? Que aquilo que a floresta faz em 500 anos, ele é capaz de fazer em 30. Né? Que ele fala da questão, se a gente pudesse acelerar o tempo, né, de um cipó crescendo numa árvore, né, e ele vai puxando para baixo a árvore que está velha para abrir uma clareira, você conseguir entender como a gente pode dinamizar a floresta e acelerar muito mais os ciclos de crescimento. Então a gente olha para a natureza, puxa aquilo de inteligente que tem lá e cria um design. E tem uma outra frase da Ernest que eu acho muito legal, que ele fala do morceguinho, né? O morceguinho vai lá, come a frutinha e, desculpa a expressão, ele sai cagando para tudo que é lado a semente da planta que ele gosta. Então ele está criando a floresta para morcego, né? Ele está fazendo a floresta que é interessante para o morcego. E a gente precisa ter a mesma sabedoria. Né? E aí entra um pouquinho, né, de entender que o ser humano ele tem a tendência a ser egoísta ainda. Vamos torcer que a gente continue amadurecendo espiritualmente, socialmente. Mas já que as pessoas vão ter a tendência a querer tirar proveito, então se a gente arranjar uma forma para que elas tirem proveito de uma forma que também está beneficiando, e elas vão ganhar, na verdade, mais, ou seja, agir como morceguinho, e a gente vai plantar as árvores que são benéficas para a gente também. Então, dessa forma, a gente garante que a natureza vai estar sendo preservada por interesse. Então, a gente usa a nosso favor essa característica humana. Sempre lembrando, né, como a gente fala, de guardar uma parte da floresta que seja tocada pelas nossas mãos, onde a inteligência natural possa operar. Então, o mimetismo, né? E o último ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, justamente quando a gente pensa nesse mimetismo, a gente pensar diante do tempo. Se a gente vai usar o design, né? A gente vai olhar com inteligência o que a gente vai estar criando, é entender que, ao contrário de uma safra de monocultura, onde normalmente a gente vai pensar daqui alguns meses na frente, no máximo daqui um ano, quizá, você vai fazer um cultivo de frutíferas, vai pensar no ciclo só daquela planta. Na agrofloresta, a gente vai ter 30 espécies ali. E a gente vai ter aquela espécie que vai dar para a gente daqui 40 dias algum fruto, como o rabanete, mas a gente vai ter também as castanhas daqui 20 anos. Então, a gente conseguir ver essa intercalação dos ciclos e a gente semear de acordo, ter todas aquelas plantinhas, cada uma vai cumprir uma função no tempo certo. Tem um pensar maior, né? A gente não está acostumado a pensar de forma tão complexa, mas graças a Deus, como a gente está aqui numa rede de pessoas lindas que gostam de agrofloresta, tem um monte de gente também fazendo uma coisa e partilha esse pensar. A gente pode também lá e outras pessoas já se deram ao trabalho de desenvolver isso, a gente pode absorver essa sabedoria. E para finalizar, a última fala, é de entender que quando a gente consegue fazer uma floresta dessa forma, como a agrofloresta, e uma floresta age como um refrigerador natural. Vocês já tiveram a oportunidade, acho que sim, né, de entrar na floresta num dia quente e ver que imediatamente está fresquinho, né? Às vezes até fica meio frio, porque ela consegue reter, através da umidade, uma temperatura diferenciada. E não é só isso, pesquisas feitas com agrofloresta de perceber que dentro de uma agrofloresta chega a ter 25% mais umidade do que o solo degradado ao redor. Ou seja, porque já está tendo um processo de restauração da umidade, que a gente vai falar mais para frente. Então, acho que isso eu queria soltar assim, alguns conceitos maneiríssimos que eu acho encantador na agrofloresta. E vou passar a palavra de volta para a Lotus. Gratidão. Obrigado. Ah, legal. Então é um pouco disso, né? Uma planta ajudando a outra, né? Uma das imagens mais lindas que eu vi uma vez foi um
uma agrofloresta que a gente estava plantando, e daí tinha um alface criando ali um jatobá ali, né, embaixo. Então, Nossa. muito legal, né? Porque o jatobá precisava de uma sombra ali naquele primeiro momento. Então, é muito bacana isso tudo. Então, o Lucas vai complementar um pouco, né, Lucas? Falar um pouco mais. Pode falar aí. Você vai fazer. Legal. Eu vou puxar aqui 3 ganchos que o Satya abordou, e ele trouxe de formas muito bonitas e sensibilizantes, né? Acho que é uma característica dele aí na hora de trazer. E só para tentar fechar, que é um pouco de terminologia, assim, até que usam, né? Que o pessoal em sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica, que o Ernest vai falar, o Edu comentou do João. Então, esses caras, eles vão trazer o quê? Quando você pensa nas 3 dimensões, você vai ter que pensar na estratificação, né? Conforme uma floresta, ou numa estratificação das plantas, né? Então, o que seria isso? É a quantidade de luz que cada uma precisa, né? Então, às vezes a gente pensa, pô, o extrato mais alto é aquela planta alta, né? Mas, tipo, não necessariamente, né? Você tem na estratificação, você tem, por exemplo, um milho, ele é do extrato emergente, né? Que é uma planta que não tolera nenhuma sombra. E aí, ao mesmo tempo, você tem o vaporuvu, que é uma planta de extrato emergente, né? Então, ela não tolera nenhuma sombra, mas quando, né? Quando ela atinge ali uma maturidade. Então, dentro de... Aí, puxando o gancho com outro termo que eles usam muito, é o ciclo de vida, né? Então, você pensa para cada planta, o ciclo de vida dela, né? Quanto tempo ela leva até entrar numa fase de maturação, começar a poder fornecer alguma ou fruto que seja e depois senescer, né, depois morrer, ou frutificar anualmente, né, no caso de uma árvore. Então, você une a estratificação com o ciclo de vida, e é parte de você conseguir sistematizar e pensar quando que cada uma vai estar ali no sistema ocupando o seu lugar de conforto, né, vamos dizer assim. E o último gancho que é bastante usado também, e que é no tocante que o Satya trouxe da rede fúngica, né? Quando ele fala da mensagem que vai ser mandada, por exemplo, quando você faz uma poda, né? Então, o Ernest, ele chama isso da pulsão do sistema, né? Então, chega um dado momento, você já colheu o que você precisava, ou tem muita sombra no sistema, você precisa de luz. Você vai lá e faz aquela poda drástica, vai tirando todas as plantas que já estão tão velhas, né, já estão morrendo, e aí todo o sistema recebe uma mensagem de renovação e fala, então vamos crescer, né, vamos vegetar, vamos... E isso. Então, esses 3 termos são bem interessantes, né, até para pesquisa, para estudo: estratificação, ciclo de vida e a pulsão do sistema. Acho que é isso, assim, complemento. Bacana. Então, essa importância da poda, ela é muito grande. Isso a gente vai usar o tempo todo, né? Tanto para poder criar adubo local, né? A gente vai plantar, então, ali um margaridão, ou então algum outro capim que funcione bem. Então, a gente vai usar sempre toda essa poda como adubo, né? Então, a gente também não tem certeza se uma cama de frango, né? A titica da galinha, se vai estar livre de hormônio ou de não sei o quê, ou se o esterco de boi, muitas vezes também pode estar contaminado. Então, a gente vai usar a poda sempre para estar alimentando aquele sistema. E aí fica aquela pergunta, tá, mas então só serve para floresta, né? Então, eu vou plantar uma floresta, não tenho espaço de uma floresta no meu quintal, né? Então, como o Lucas trouxe, né? Um milho, ele vai estar ocupando esse extrato mais alto, enquanto você pode ter ali do lado ali uma outra planta de ciclo curto também, né? Então, aí, no caso, a Guitel falou sobre as hortaliças, né? Que gostaria de cultivar. São plantas que vão precisar de sol, né? Então, é sempre num espaço que vai estar aberto, assim, né? Recém-aberto. E aí, então, dá para combinar ali um rabanete, um brócolis, entendeu? Imitando, né, essa estratificação com os vários níveis, né? Então, e usar a mesma lógica, que é essa lógica de cobertura de solo, diversidade e abundância de sementes, para poder fazer tanto uma floresta, né, e recuperar uma área degradada, quanto para fazer o seu 1 metro de quintal, né? Então, ter normalmente 1 metro de largura, que é um jeito para a gente poder mexer com mais facilidade sem ter que pisar no canteiro, né? E esse 1 metro ele pode ser replicado por quilômetros, né? Ele pode ser um canteiro enorme assim, então
essa lógica da agrofloresta, então, dessas plantas que vão estar trazendo adubo, enfim, e renovando. Então, aí a gente vai ter que observar também o que? A incidência de sol e quais plantas que gostam de sol e quais não gostam, né? A gente pode, por exemplo, até numa floresta já que não tem muito mais sol, a gente pode estar colocando ali um café sombreado, né? O próprio cacau. E aí, num quintal menorzinho, dá para pôr gengibre, dá para pôr inhame, dá para pôr uma série de plantas que vão ir muito bem na sombra, né? O Gil quer complementar alguma coisa? Eu estou meio aqui vendo qual é a sequência das falas aqui. Tem essas perguntas norteadoras aqui. Então, seria um pouco mais dessa parte mais prática agora, né? Assim, de como que tem essa parte de composto, né? Tem essa parte ali que o Sátia ia falar, então. Acho que é o Sátia, tá? Então, não sei se o Gil quer falar alguma coisa. Não, acho que vocês estão falando tão bem e necessariamente eu acho que tá fluindo tão legal. Essa questão dos ciclos, né? Só complementar nesse sentido de que tudo se transforma no ciclo, né? E a gente consegue, falando energeticamente, ter o melhor aproveitamento energético possível, né? No sentido do carbono, das plantas e a potência das plantas e a produção das plantas fica muito mais abundante, né? Você tem um pé de laranja num sistema de agrofloresta e um pé de laranja fora de um sistema de agrofloresta é uma coisa assim, para quem vê, é absurdamente diferente. A produção de frutos mais robustos, mais saudáveis. Então é isso aí que você está falando, só que é lindo o sistema de agrofloresta e ele é perfeito, né? Então ele favorece muito as plantas e todo o aproveitamento aí. Bacana. Então, o Sátia tinha falado um pouco ali dos 100% composto. Quer falar um pouco sobre isso, Sátia, e da inteligência do solo? A gente está puxando um pouco mais para a prática, né? Eu lembro de quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia. E depois de anos estudando, eu ainda acho que não tenho a menor ideia. Só que agora eu tenho uma noção do quanto eu não tenho ideia. Eu sou um pouco diferente. Eu conheço gente que realmente manja muito disso, né? Como eu digo, na prática, né? Muito mais também fazendo seus projetos, né? Você mesmo, Lócio, fazendo muita coisa. Mas, enfim, o Lucas. Eu acho que um truque muito legal, que veio de muita pesquisa, né? Foi de muita leitura para entender isso, é que uma das maiores dificuldades que a gente vai começar a cultivar é entender essa relação com o solo, né? Aprender quando que o solo é bom para plantio ou não, como regular o solo. E às vezes, mesmo quando a pessoa manja muito, isso já é difícil de fazer. Porque às vezes precisa de um laboratório para entender, tem um aspecto científico envolvido e tal. Então, existe um truque que é muito interessante, que é a gente usar 100% de composto quando começar. Especialmente quando a gente pensa no aspecto prático, a gente está começando num pequeno espaço que nunca fez antes. Como a Guita eu estava falando que ela fez, né? Que ela plantava solo, né? Quando ela fazia lá né, os compostos, ela estava plantando solo. Então, é óbvio que às vezes você vai dizer, poxa, Sátia, eu vou ter que esperar muito tempo para fazer o meu composto. Não tem problema, para começar, compra umas 2 sacas de composto, porque a maior parte das plantas dessas de fazer uma hortinha em casa, ela só precisa de 15 centímetros para poder estar produzindo. Óbvio que se você quiser plantar tubérculos, né, plantas de raiz mais profunda, você vai precisar de mais solo, mas para começar a ter essa intimidade com o solo, que eu acho que essa é a mensagem, gente. Quem está vendo isso depois com reprisa, que está vendo aí agora, né, eu não sei como a Prince, a Bia, né, as outras pessoas que estão assistindo agora, se elas já cultivaram alguma vez, que é muito legal de você começar, ir para a prática. Deu prazer, gente. Então, sugestão, né? Compra 2 quilos, né? 2 sacos de composto, planta rabanete. Daqui a 45 dias vocês vão estar colhendo rabanete, uma planta de ciclo extremamente rápido. Enfim, de começar a brincar com o solo. Mas então, o truque é esse, gente, de começar também, a gente vai falar mais de plantar água, mas também de plantar solo, de criar solo, que é você fazer o composto e fazer um chamadinho para a gente entender o quanto um composto feito que a gente faz em casa com o nosso resto de cozinha, de forma inteligente, ele vai ter uma diversidade química muito interessante, especialmente quando a gente vai mais longe, faz até um banheiro seco, que a gente usa as fezes, que a gente vai ter uma riqueza de nutrientes. Grande parte do cultivo que não é orgânico, o solo ele é mantido meio que intravenoso com NPK.
Então, muitos elementos químicos que a gente precisa para o nosso corpo não estão presentes nas plantas. Então, fazer um bom composto é uma forma muito bonita. A gente está regenerando o solo e isso vai traduzir depois nas plantas que a gente vai estar comendo, que vão ter toda a tabela periódica, vamos dizer assim. Até que é uma prática avançada é a gente colocar pó de pedra, né? Para a gente poder resgatar os minerais no solo, que é uma coisa muito mais avançada. Mas vamos começar agora? Compra o composto e começa a fazer composto em casa. E não precisa se preocupar em regular o solo, porque o composto já vai fazer uma grande diferença você usar diretamente o composto. E aí eu poderia falar rapidinho também sobre a inteligência das plantas, e de acordo com as pesquisas hoje em dia... Tátia, eu posso só compartilhar uma coisa que recentemente eu colhi a minha terra do meu composto e assim, uma coisa que eu achei super legal que eu estou vivendo agora, só um adendozinho assim, é Claro, que claro. além da terra ser excelente, começa a nascer um monte de plantas esporádicas que assim, tá vindo mamão, abóbora, que você nem contabilizava, então, é mais um ganho que você tem, além de uma terra boa, você ainda tem uma terra boa já assementada, por assim dizer. Sim, fica um Então banco de sementes, né? Só alegria. Massa, É isso maravilhoso. aí. Então, fazer a questão da ponte com a inteligência das plantas, que hoje com as pesquisas se sabe que a planta é capaz de sentir quando uma pessoa entra no ambiente. Né? Provavelmente por causa do eletromagnetismo, o nosso coração emite um campo eletromagnético muito forte, né? Cientificamente falando, e o campo eletromagnético afeta tudo aquilo que é composto de água, com outras pessoas e as próprias plantas. É uma possibilidade que seja isso, mas as plantas são inteligentes, elas são capazes de sentir a presença das pessoas. Então, toda a forma como a gente vai estar cuidando delas, dando mais saúde para as plantinhas, a forma como a gente vai cultivar, a forma como a gente vai estar até organizando no espaço, depois que o Gil vai falar um pouquinho sobre isso, né, Gil, sobre como usar o espaço melhor, a gente levar em consideração que a planta ela é capaz de sentir como o ambiente dela e ela interage com o ambiente também, de formas que a gente ainda não é capaz totalmente de entender. Deixar essa mensagem aqui. Isso aí. Então, assim, dá para pegar o composto, né? Inclusive tem o Eduardo aqui, que é da Destino Certo, que é uma pessoa que composta cerca de 10 toneladas de composto por mês, né? Então é uma coisa impressionante. Ele faz um trabalho incrível no sul da ilha. Agora com a pandemia está meio parada essa parte de pegar dos restaurantes, mas normalmente tem uma coleta dos restaurantes do sul da ilha e essa transformação em composto, né? Com a técnica UFSC de compostagem. Então é um trabalho realmente louvável que é feito pelo planeta e, enfim, se as pessoas soubessem o quanto de gases tóxicos que a gente produz quando a gente joga no lixo comum, né, e vai para o aterro, as pessoas não iam mais fazer isso, né, iam compostar. Então, também, além disso que o Sátia falou, né, de usar o composto, tudo isso, para fazer um início de plantio, tem algumas plantas que também ajudam, né, a fazer uma melhoria no solo, né? A gente tem o abacaxi, por exemplo, a banana que ajuda a trazer água para aquele lugar. Então, cada planta vai ter uma função, né? Então, uma frase que o Ernest também usa muito, que eu acho bem bacana, que é o ser humano, ele é apenas parte de um sistema inteligente, né? Então, tem cada animal, cada planta tem a sua função realmente ali, até o cupim quando vem descompactar o solo, né? Ou quando vem pegar um galho de uma árvore que ele já está indicando que tem que podar aquele galho. Então, cada um dos animaizinhos ali, dos bichinhos, tem uma função no sistema, né? Então, é bem importante estar atento e observando isso tudo, né? Enfim, a gente é só uma parte, a gente só esqueceu que a gente tem esse papel como dispersor de sementes, né? Assim como o morceguinho, assim como outros animais, a gente tem que também fazer esse nosso papel de não jogar sementes no lixo, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar sementes na composteira que seja, ou num sementário ali, né? Num lugar que a gente possa cultivar essas sementes, né? Enfim. E aí a gente vai aos poucos recuperando a memória aí do que a gente veio fazer nesse planeta, né? E aí também tem essas plantas, né? Espontâneas. O Lucas pode falar um pouco, então, agora como que a gente pode começar esse plantio em casa, que espécies que dá para fazer, como é que a gente faz isso, Lucas? Nossa, gente. Então, parte da proposta aqui era a gente trazer para um contexto, provavelmente, de todos que estão aqui mais urbano, né? Não sei exatamente, ou um meio urbano, assim, né?
Pode ser né, nos quintais, em vasos, em qualquer lugar, né? Mas então como a gente começa a produzir, né? Putz, acordei, bateu um estalo, quero plantar alguma coisa, né? Quero me conectar com as plantas, quero comer algo que eu plantei. Então, o que eu diria, assim, né? É você ver o que você quer plantar, né? Então, o que você quer, o que você come normalmente, o que você quer plantar. E aí observar um pouco a natureza, né? Sempre importante observar a natureza, tendo plantado já ou antes de plantar, né? Como eu trouxe lá na frente. Então, ver se bate sol, ver o que acontece quando chove, para onde a água vai, observar essas plantas espontâneas que nascem ali, tentar se conectar com a questão dos ciclos, como o Gil trouxe, né? Então, ciclos da lua, né? O que acontece no meu jardim a cada lua, muda alguma coisa? Será que não? Durante as estações do ano, né? O que acontece? Então, observação da natureza, assim, né? É o melhor mestre que a gente tem, seria a natureza, né? Fala aí, Lota. Não, e observar os vizinhos, né? Às vezes tem pessoas que moram ali naquele lugar há muito tempo, tem uns senhorzinhos, umas senhorinhas sábias e que já plantaram, já tentaram. Então, que fruta que dá aqui melhor? Você já tentou plantar isso? Que época que planta aqui nesse lugar, né? Que a gente, como a gente vive, né? Nesse mundo, a gente viaja de um lugar para outro, a gente, enfim, tá atento a essas dicas das pessoas que vieram antes, né? Que já experimentaram. Ou é o clima mesmo, né? Eu não vou querer plantar maçã lá no Cerrado, porque não vai dar, né? Nem querer plantar aqui também um cacau, porque aqui é muito frio. Então, observar o que já deu certo, o que não deu certo. É isso que eu queria complementar. Isso, legal. Então, a Lotus comentou sobre, né, trocar experiências, trocar conhecimento com os vizinhos, né? Eu tinha colocado também né, as trocas de sementes e mudas, né? Então, você vê a mudinha no quintal do seu vizinho e fala, que bonito, que é isso? Daria para pegar, né? Ou uma semente de alguma planta que ele tem. Eu tenho muito a pegada de tô andando por aí, vejo uma mamona, nossa, vou pegar a semente da mamona, ou vejo um guapuruvu, começo a andar embaixo ali, tento pegar uma semente, né? Pensando até em sistemas agroflorestais, se você tem um espaço para ter uma árvore frutífera ou não ali, uma nativa, né? Pega a sementinha, em todo lugar essa abundância da natureza está se manifestando, né? E também sementes das coisas que a gente come, né? Então, como o Gil falou, se você faz uma composteira e põe lá os restos de mamão, abóbora, né? São as que mais vão vir, tomate, né? Vão vir naturalmente depois na sua terra, né? Então, ficar esperto com isso, né? Consumir alguma coisa, às vezes a questão do transgênico, das sementes híbridas pode ser que não vá para frente, mas aí é papo para outra coisa, né? O legal é experimentar, né? Então, comi um tomate, sobrou uma semente. Tá, põe ali no jardinzinho onde você consegue, né? Põe ali num vasinho e vê o que acontece. Então, o que mais? Uma coisa que é muito importante que a gente vem trazendo é cobertura de solo, né? E aí eu acho que muitos vizinhos entram nessa também, né? O vizinho que corta a grama e joga no terreno baldio, que faz a poda e joga no terreno baldio. Se você fica esperto à sua volta, assim, você já consegue uma abundância de recursos que para muitos é descarte, né? Né? Eu faço isso aqui no jardim, né? Uma bananeira ali, vou lá cortar a touceira, cortar no meio e botar no meu jardim para fornecer umidade, enfim, olhar os recursos locais, né? Olhar as iniciativas locais, né? Então, tem o Edu que está compostando ali, tem o composto, preciso, né? Aciona os parceiros, né? O que eu trouxe de testar, né? Semear, então, pôr na terra e ver o que acontece, né? Põe na terra e ver como que é, como que sai. Putz, não foi tão bem, o que será que foi, né? Foi água, foi a luz, foi o solo, enfim, testar é importantíssimo, né? E aí, de novo, pensando nos sistemas agroflorestais, eu até deixei o link de um livro aqui no chat, né? Que é você olhar para as plantas que você quer cultivar, que você tem interesse, que você tem sementes às vezes, e pensar nelas, né? Como ela cresce, qual é a forma de crescimento, ela se alastra, ela cresce rápido igual um milho, né? Uma vareta para cima, ela precisa de mais sol, de menos sol, então qual que é o extrato que ela ocuparia idealmente, qual que é o ciclo de vida dela. E aí esse livro que eu comentei, ele, Agroflorestando o Mundo, do Facão ao Trator, ele tem inclusive tabelas falando extrato e ciclo de vida de quase todas as plantas mais convencionais assim, que a gente consome.
Então, acho que assim, né, preciso começar. Algumas dessas ideias podem ajudar, né? Ou quero começar, né? Quero plantar. Espero que algumas dessas ideias possam ser úteis aí. E acho que era isso, dessa parte de Show, como Lucão. começar. Aí, para complementar aí, nesse contexto que o Lucas comentou, de como cuidar do solo, quais as plantas, a gente tem a nossa realidade, né? Que a gente se esbarra, muitas vezes, muitas pessoas moram em apartamentos, casas pequenas, sem quintal. Então, assim, tem um princípio na permacultura que a gente diz que a gente tem que trabalhar com o recurso que tem, no lugar que a gente tem e da forma com que a gente pode. Então, a gente precisa entender que, assim, isso não vai ser empecilho para a gente produzir abundância. A agrofloresta a gente consegue produzir muito em pequenos espaços. Talvez esse seja particularmente o maior encantamento, o que me gerou mais encantamento para a agrofloresta é justamente conseguir produzir muito em pequenos espaços. Então, é difícil a gente quantizar quantos metros quadrados eu precisaria ter para poder ficar independente aí na parte de alimentação dentro da minha casa. Então, assim, isso é uma conta extremamente difícil, mas a gente consegue aproveitar espaços tanto verticalmente quanto horizontalmente de forma muito benéfica para a natureza, reciclando. Então, utilizar a reciclagem, utilizar paredes, no caso vertical, reaproveitar aí produtos de higiene que você vai descartar no sentido de água sanitária, detergente para lavar roupa, são recipientes grandes que a gente consegue colocar terra, qualquer tipo de recipiente que a gente conseguir colocar terra, a gente vai estar conseguindo aproveitar no sistema. E automaticamente a gente vai estar diminuindo um resíduo para a natureza, né? Então, a gente consegue gerar um pouquinho de sustentabilidade aí. Eu, particularmente, aqui em casa, eu uso muito, não sei se vocês já viram aí, tem muito descarte de sushi, aqueles isopores que eles descartam. Então, aquele material, ele é muito legal de usar, porque ele tem uma camada de terra que dá para a planta consegue se manter legal e necessariamente você consegue introduzir em pequenos espaços. Então, isso favorece bastante. O que isso tem muito a ver com a agrofloresta? O que a mensagem que a gente quer dizer agrofloresta, esse propósito da agrofloresta, ele não cabe só a mim que tem um pedaço de terra ou ao Edu só que faz a reciclagem, ele cabe a todo mundo nesse contexto. Então, se você não tem capacidade agora de ter o espaço, você pode, por exemplo, apoiar a Guitel no espaço dela que ela tem e está faltando mão de obra. Então, é esse link que a gente precisa se organizar como micro-região, entre os vizinhos, ver quem tem, quem pode, o que eu posso, porque a questão é a parte da sua alimentação, né? Eu acho que hoje a gente tem plantas que são extremamente poderosas, que a gente consegue produzir em pequenos espaços, como a moringa. Eu até, para quem está no banco do tempo, eu tenho disponível aí, para quem não está também teria disponível, Aura pronobis, plantas que têm valor nutricional extremamente alto, que a gente consegue produzir em pequenos espaços e elas geram essa vastidão alimentar. Fora que, introduzindo em contextos agroflorestais, elas são extremamente abundantes, né? E é basicamente isso aí. E aí, nesse sentido, tudo que a gente está falando, eu acho que agora da agrofloresta, ela gera benefícios que a gente nem imagina, né? Que, como o exemplo do Ernest aí, que o Edu comentou, o Lucas também comentou, a Lotus comentou, Ernest, esse grande mentor nosso, ele gerou um conceito que é a questão do plantar água. Quando a gente consegue equilibrar um ecossistema, a gente consegue gerar água. Então, eu vou pedir ajuda para o Sati aí para complementar essa magia que a agrofloresta produz aí. Eu queria só fazer um parênteses, né, sobre o uso inteligente do espaço. Eu acho que o Gil falou muito legal, muito maneiro, uma das coisas que me apaixona.
E o que eu acho que é legal a gente abrir um pouco a cabeça no sentido de como a floresta faz e tem camadas, a gente fazer a mesma coisa em casa, como ele falou, usar a parede. Mas, pô, se você tem 2 colunas em casa, puxa o fiozinho e põe uma planta que tem a característica de ser trepadeira, é uma videira, um maracujá, Nora pronobis, como o Gil falou. Então, a gente poder utilizar os espaços em camadas, não pensar só no plano, ou também só pensar em tantas formas diferentes de você, no mesmo espaço, ter várias plantas juntos, né? Ter os moranguinhos pendurados para baixo, você colher os moranguinhos, plantar o tomate ao contrário, né? O tomate não precisa ser para cima, ele pode ser para baixo. Tantas outras ideias assim inusitadas que a gente pode usar o espaço de uma forma fabulosa. Entendo a questão da plantar Sátia, água. Diga. não, pode ter. Não, deixa eu só complementar sobre esse assunto. Eu até, assim, se alguém aqui, eu desafio quem aqui me fale que não tem um espaço dentro da sua casa para poder plantar alguma coisa. E se você tiver, eu me proponho, eu tenho certeza todo mundo do grupo, analisar esse espaço, a gente tentar entender, criar uma arquitetura, um design de como que a gente vai produzir alguma coisa ali. Acho que a ideia aqui é justamente essa, né? A gente realmente quer se tornar disponíveis para estar auxiliando quem precisar em qualquer momento a produzir essa abundância, vamos dizer assim. Inclusive, quem assistir a reprise depois no Banco do Tempo pode entrar em contato com a gente diretamente, né? Os contatos que a gente vai deixar para estar pedindo esse apoio e suporte. Lembrando que a gente vai depois também passar uma apostila para vocês de presente, né? Com algumas dicas, algumas coisas que a gente falou aqui. Então, vamos falar sobre plantar água, né? Que eu acho que eu vou iniciar aqui, mas eu acho que vale a pena cada um falar um pouquinho, porque é uma coisa tão importante, que é a questão de plantar água, de entender o quanto o solo que é exposto ao sol, né, ele vai perdendo a sua capacidade de absorver a água. Mas não é só de absorver, ele perde a capacidade de reter a água. E o solo vai ficando tão pobre por causa da insolação direta e por causa do alumínio que vai se ligando aos nutrientes do solo, por causa da temperatura, que as plantas não conseguem crescer, né? E tem algum vídeo, inclusive, que eu vou deixar para vocês de referência para ver uma área que era usada como cultivo e foi abandonada em 15 anos, o que cresceu lá e que os caras fizeram com a agrofloresta em 2, 3 anos conseguiram fazer. Então, é bem nítido você ver a comparação de todos os terrenos ao redor, que é aquele terreno degradado, que nada está crescendo, e você vê a agrofloresta o quão rápido consegue recuperar o solo. A grande questão é que o humus, ou a massa de folhagem que a Lotta estava falando, ele vai criando uma camada esponjosa no solo que é capaz de reter milhares e milhares e milhares de litros de água. E esses litros de água é o que criam os regatos, os rios, os riachos. Então a floresta é muito importante por causa disso. Quando a gente tem centenas, não é dezenas, são centenas de casas ao redor do mundo, de pessoas aplicando agrofloresta e a permacultura que estão criando rios, estão regiões que estavam totalmente secas, como por exemplo na Etiópia, na China, onde já tinha se perdido toda a capacidade de ter água, né? As pessoas morrendo de fome já há anos, né? Um problema sério. E os caras fazendo esse trabalho muito rápido, começando a regenerar os regatos, os rios, os riachos. E não é só a questão da floresta. Quer falar alguma coisa, Lotus? Só trazer o exemplo, né? Que assim, o Ernest é esse grande pesquisador que tem lá uma propriedade no sul da Bahia. E ele chegou lá 40 anos atrás, agora é um pouco mais de 40 anos, e ele fez uma escolha de um terreno que estava totalmente degradado, né? E aí as pessoas da região até falaram, esse gringo nem sabe escolher terra, né? Pegou um lugar totalmente detonado. E aí ele fez ali surgir, então, depois 14 nascentes que tinham sumido, né? Então, assim, para mim é o maior exemplo, assim, local de como a gente consegue, então, plantar água mesmo, né? Assim, porque justamente as plantas, elas vão captando. Então, por que o Gil fala ali de pegar aquela, né, o mato do vizinho, a grama do vizinho, pega tudo que o pessoal não tá, que tá usando, que vai para o aterro, né? Que o pessoal pega e joga no lixo mesmo. Essa cobertura vegetal, esses picadinho de folha, de mato, de grama, de galho, eles ajudam a manter a umidade naquele lugar, ajudam a manter a temperatura fresca, né? Fazer essa cobertura mesmo, que quando você não tem cobertura nenhuma, essa água vai bater ali e vai espirrar, né? Você pode até fazer um teste em casa aí. A água não vai penetrar direito, né? Então,
tem tudo isso, né? Então, você fazendo essa cobertura vegetal e colocando cada planta com uma função, Sim. vai realmente deixando a água naquele lugar e alimentando o lençol freático, né? Sim. E fazendo a ponte com o que o Gil estava falando, do cultivo, né, em casa, no terreno, essa cobertura vegetal que a gente cria é muito importante, inclusive para a gente não ter tanto trabalho de ver a planta morrendo, de ficar seca, né? Porque você levanta aquela cobertura vegetal que a gente coloca, a serragem ou a planta seca, você vê que ela continua úmida. O solo ele está receptivo, ele está acolhedor, versus o solo que ficou exposto, que fica duro, né? Você põe o dedo, né? Não quebra, né? Então, a capacidade que tem de regenerar a produção de água no sistema é muito grande. E o próprio Alok estava falando do sítio do Ernest, ele faz um comparativo de como mudou o microclima da região dele, a questão das chuvas, mudou até o clima, gente, porque a propriedade dele é bem grande, né? São mais de 300 hectares, né? Uma propriedade bem significativa, mas mudou o clima, microclima da região ali, a incidência de chuvas, enfim. Então, quando a gente olha grandes áreas desmatadas, todo aquele solo ele vai perdendo a sua capacidade de reter nutrientes. E tem um efeito que eu acho que é um pouco trágico, é quando a gente deixa o solo desprotegido dessa forma, ele vai erodindo e os nutrientes que estão na superfície, eles são lavados por essa chuva que passa. Então, com o tempo, o solo vai ficando cada vez mais pobre, que é um efeito que a gente já ouviu falar, que é a tal da desertificação. Com a agrofloresta, a forma como a gente vai remexendo o solo e também plantar árvores de raiz profunda, óbvio que existe também um resgate, pode colocar o pó de pedra, como a gente estava falando, mas só de colocar árvores de raiz profunda, elas vão e puxam os nutrientes que estão mais profundos abaixo do solo, e com o tempo elas vão dispersando esses nutrientes para as outras plantas, como a gente estava conversando através da rede fúngica. Então existe uma regeneração de longo prazo muito maior. A permacultura faz isso através com máquinas, né, que eles cavam camadas mais profundas para trazer os nutrientes para cima. Usa também os swales, que é criar as linhas de vala por onde passa a água, poder ajudar a absorver de novo a água para dentro da terra, que é uma forma inteligente de fazer, mas muito mais legal fazer isso com a própria natureza, né? Tipo, uma forma muito mais inteligente e bonita, porque além de tudo você já vai ter uma floresta nascendo ali. Então, juntar as melhores práticas. Eu não sei se o Gil ou o Lucas gostariam de falar mais alguma coisa Sátia, sobre isso, que é um assunto tão eu vasto. só queria, assim, não, é porque realmente essa questão da água, ela é tão urgente, né? Eu não vejo nem a agrofloresta hoje como alternativa, eu acho que ela como a única opção, né? Porque a seca que a gente está vivendo agora, ela meu, a nascente, eu tenho 2 nascentes no meu sítio. Uma secou, a gente teve que baixar o filtro para quase a terra praticamente ali, e a outra que é uma nascente grande da cachoeira, só que a água, assim, você vê pela ilha, as cataratas, essa questão da água, eu colocaria um senso de urgência a todas as pessoas que estão aí vivendo e vão viver essa seca, que realmente sem água a gente prejudica muito, né? A gente é reversível, a gente consegue isso, só que a gente tem que ter um despertar maior aí de muitas pessoas, É o porque timing, né? É o essa timing. parte da água, essa parte da água, meu, já tá pegando, a gente já vai sentir na pele isso aí. Eu Você, queria Lucas? só deixar um complemento. Na verdade, estou colocando aqui 2 links no chat que são de um projeto e de um dos idealizadores maiores desse projeto que aconteceu no Espírito Santo, que chama Produtores de Água. E aí desse projeto, financiado pela Petrobras, Socioambiental, rola hoje uma associação de produtores de água, que eles se chamam. E assim, eles dialogam com tudo que a gente vem conversando, e é uma iniciativa bem interessante, assim, que aborda a questão da água em uma diversidade de focos, assim, né? Então acho interessante trazer. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a gente considerar uma coisa só, que às vezes eu, no meu egoísmo do passado, não consegui entender. Que cada um de nós, com o nosso pequeno gesto de ter plantinhas em casa, a gente está criando um incremento na umidade do ar, na capacidade daquele ambiente de reter água de forma salutar, de forma saudável. Então, se cada um faz esse pequeno gesto, juntando os nossos esforços individuais, a gente está criando uma massa de umidade muito maior, e essa massa de umidade vai ser uma forma de plantar chuva e ela vai multiplicar no ambiente. Então, acho que os pequenos gestos individuais, sim,
fazem a diferença e que é importante que cada um faça o seu pequeno gesto, porque sim, a gente está multiplicando a riqueza do sistema. Perfeito. Atitude, né? Pequenos gestos. Então, e a gente veio então atender esse chamado do Banco de Tempo. Normalmente a gente faz cursos de agrofloresta que são cursos de imersão que duram 4, 5 dias, e a gente pode passar uma vida inteira, né? Trabalhando sobre esse tema, falando, descobrindo qual planta combina com qual, né? Enfim, é um aprendizado realmente que eu vejo que é infinito, assim, né? E vale também lembrar, né, que todas as pesquisas do Ernest, né, que aí é um suíço, né, enfim, é uma pessoa que veio de fora do Brasil, mas que os estudos deles, assim, todos foram com base em comunidades, né, comunidades indígenas, povos da floresta, pessoas que estão ali, os ribeirinhos, né, pessoas que sempre tiveram essa tradição de policultivo, né, de você cultivar várias plantas no mesmo lugar, no mesmo espaço, e de comer cada planta de cada época, né, muito importante a gente também não querer comer as coisas o ano inteiro, né, então, porque a gente quer comer morango o ano inteiro, quer comer manga o ano inteiro, e aí é algo que vai contra a natureza, né, então a agrofloresta vem aí para a gente conseguir produzir, né, fazer até plantio de madeira, de todas as coisas que a gente precisa realmente para sobreviver aí, mas para ocupar o espaço de uma maneira mais inteligente e que vai girar junto com a engrenagem do planeta, né? Não é uma coisa que vai contra toda a engrenagem do planeta. Então, eu estou falando isso assim porque já são 8h18, a gente está com previsão de finalizar às 8h30, então a gente poderia ficar aqui falando durante horas. A proposta justamente de hoje foi de trazer várias vozes aí. A pergunta que fica para as pessoas que vieram hoje, então, assim, o que eu quero fazer, né? Que eu saio daqui hoje com vontade de fazer o quê, né? O que eu tenho de proposta para agregar, né? Tendo em vista que é um pouco disso, né? Da gente poder plantar um pouco na casa de cada pessoa plantar o seu, uma plantinha, ou a gente fazer movimentos também que sejam no bairro, que sejam movimentos onde a gente possa complementar o que o outro está fazendo, né? Às vezes o problema que uma pessoa tem é a solução do outro, então pensar nisso daí também, né? Às vezes as pessoas não conseguem manejar o quintal e às vezes o manejo é a colheita de abacate, por exemplo, aí fica aquele abacate sujando o chão, na verdade, então, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, a pergunta que fica para vocês aí é essa, né? O que eu tenho para oferecer, o que eu penso em fazer, eu saio daqui com vontade de fazer o quê, né? Então, eu acho que dá para escrever ali no chat e também, se a gente conseguir ser bem disciplinado, a gente consegue cada um falar por 1 minuto e pouquinho. Se alguém, tipo, falar, eu vou falar, mas aí a gente, já deu 1 minuto, né? Tipo, aí as pessoas têm que controlar o tempo aqui também. O que vocês acham aí? Lucas tá com cara de quer falar alguma coisa? tem que ativar o microfone. Acho massa essa ideia. Eu posso falar bem rapidinho, então. Cara, eu gostei bastante que eu estou colocando pouca madeira nos meus canteiros. A coisa que eu vou sair daqui fazendo é botar mais madeira nos meus canteiros. Essa parte dos fungos para botar menos água, né? Os fungos que vão levar a água. Meu, incrível isso, ótimo. E também me colocar à disposição de todos vocês que a gente está em uma compra coletiva de mudas. A gente está oferecendo uma lista de mudas direto do fornecedor, com preço de fornecedor. Então, se alguém ou conhecidos queiram comprar em mudas, todos os tipos de mudas, muita frutífera, muita muda de madeira também, e mudas de hortaliças, Eu quero, Edu. flores, Eu vou bastante querer. coisa. Está disponibilizando aí para a galera. Beleza? Fico à disposição. Valeu, obrigado. Guitel, quer falar alguma coisa? Tá no mudo, tá no mudo. O microfone. Pronto, tá ativado. O que eu tenho para falar é o seguinte, eu tenho aqui no meu terreninho talvez umas 50 mudas de abacate, dos abacates que caem no chão e que crescem, muitas mudas de bergamota, talvez algumas de café que eu não reconheço,
tem café para colher, tem açaí para colher. Nada disso eu consigo fazer sozinha. Então, acho Então, que amanhã eu tô aí no seu terreno. Amanhã eu tô aí. Vou junto. Não tô brincando, hein? Não tô brincando. Vou, aproveito Então, a e gente faço umas conversa. podas. então, Vamos embora. Patrícia disse que também. Ai, pois é, tem que juntar essa mão de obra aí. Tá, Felipe, você gente, quer já pelo falar? horário, já... Gita, eu terminou? Por onde eu começo? Eu tenho um quintal, eu moro no Estreito e moro atrás do Exército, meu quintal. Estou plantando arruda para ver se ajuda. Os caras estão aqui treinando forte. E o que eu estou fazendo aqui no quintal é cuidando para o meu gato filhote não comer metade do que eu estou plantando. Então, isso é uma questão. O que faz, né? Minha veterinária disse para botar umas pedras de rio em cima, pelo menos, dos vasos. Hoje eu estou vendo o sol, assim, que já mudou agora nessa estação. Então, hoje eu consegui mudar os vasos, né? Então, eu estou usando muito quintal e vaso. O vaso porque, para mim, que eu gosto de cozinhar, para ter mais perto. Ainda é uma característica do urbano, isso que eu quero colocar, sabe? As características, para mim, que entendo bem pouco. E tem os bichinhos, né? E tem... eu aprendi aqui pelo YouTube a fazer adubo laminar, porque eu sozinha não dou conta de fazer essa estrutura, de botar o lixo, porque a gente estava botando aqui em casa jogava folha de bananeira seca, mas aí começou a dar bicho. E aí descobri que se a gente botar assim, tipo 1, 2 dias do lixo que a gente usa orgânico e bater no liquidificador, é chamado de adubo laminar, daí eu jogo por cima e jogo água, aí dizem que aquilo a terra absorve e não dá tanto bicho, né? E teria que botar um pouquinho de terra em cima. Então, eu estou nesse processo, assim, tentando fazer muda, tentando descobrir como é que eu faço muda das coisas que eu como, especialmente das que eu já tenho. Eu estou com 2, 3 pés de moringa, porque a minha sogra trouxe de Cuba. Eu já descobri que não dá para fazer estaqueamento, estou esperando dar flor para fazer. Então, se alguém puder me ajudar a ver como é que faz para poder espalhar, porque é uma punk, né? E tem interesse particular em punk, assim. Eu acho que punk é uma coisa bem bacana para... especialmente para as pessoas que não estão nem aí, né? Não se ligaram ainda. Água, fazer brotar água, a gente mesmo, para mim é novidade. E eu já participei um bom tempo de projeto social no Norte e no Nordeste, e eu vi de perto, em agricultura familiar, o pessoal trabalhar com mandala, sistema de mandala. Porque daí casa, né? Os tipos de planta, que daí é redondo, e o tipo de bicho, né? É peixe, galinha, né? Então, essa é a minha contribuição, assim, tô tentando. Ah, gente, outra coisa que eu acho que é mais importante ver do pessoal, saindo da minha experiência pessoal, eu sou do banco de tempo, estou num lugar de facilitadoras, e o que eu consigo enxergar aqui com a escuta de vocês é que vocês são o núcleo estruturante desse processo de agrofloresta e desse processo de repassar o conhecimento, porque vocês estão com esse conhecimento, né? Então, pensar aí a médio, a longo prazo, a gente está pensando muito no pós-pandemia, já entrar com toda a carga, e a gente está cuidando para as trocas, né? Esperando aí mais umas 2 semanas, porque a gente sabe que vem o pessoal de São Paulo, então pode ter um surto aí a partir de semana que vem. Então, a gente está esperando os dados, né? Então, com isso, daqui acredito, né, daqui a uns 15 dias a gente está acompanhando para liberar as trocas pelo banco, mas com parcimônia também. Então, fica assim um convite de vocês pensarem, de a gente fazer um núcleo estruturante, e que seja pelo banco, troca de horas, enfim, né? Que já veio também na reunião passada do Norte, está pedindo semente, porque lá eles estão pagando 100 gramas, R$40. Por 100 gramas de semente, eles não têm semente para plantar no Norte. Então, já foi ativado na reunião da semana passada pelo banco, o pessoal que trabalha com banco de sementes, para poder acessar também outras cidades, outros lugares. Então, o que a gente está acompanhando, está chegando para a gente dando banco de tempo de Florianópolis, é isso. Fica esse convite para vocês se tornarem um grupo mesmo, estruturante de referência, né? Via banco, né, Adra? Amadurecer mais isso, para quando voltar a pandemia, a gente realmente, assim, ser vocês, né? Referência, a gente dando apoio. Bacana. A gente se juntou mesmo nesse chamado do Banco de Tempo e
a gente viu aqui que tinham muitas coisas em comum, realmente. É muito bom encontrar pessoas que são pares, assim, né? Porque a gente se fortalece, né? Muitas vezes não adianta a gente ficar querendo expandir muito, né? Ou ficar querendo convencer o pessoal do agronegócio como a gente é legal, como a agrofloresta poderia dar muito mais lucro, né? Do que soja, né? Quando eles souberem disso, eles vão querer fazer também. Mas é fortalecer os nossos quintais e fortalecer essas iniciativas, né? E eu já posso até aproveitar e dizer como eu estou saindo motivada do que fazer, né? O que fazer saindo daqui. Motivada a justamente dar sequência com esse grupo, ir nos lugares onde já tem essas iniciativas que já começaram, tipo o Lucas falou de um terreno que ele está ocupando ali também, então dá vontade de ir ali, de agregar, de jogar mais semente, de juntar, né, de fazer mutirão, de ir lá no Edu também, de ir na Guitel, então com essa vontade de ocupar esses espaços, não só esse espaço do banco de tempo também, que é um espaço estruturante de sementes que a gente vai plantar, mas nos lugares que já estão rolando mesmo na prática, né? Então, é um pouco disso. Mais alguém que quer falar? A Patrícia está escondidinha, a Cela também acho que não conseguiu, não sei nem se conseguiu escutar o que a gente falou. Dri? Oiê! Então, a Príncia já falou lindamente de como pode dar prosseguimento, né, esse projeto no banco. E eu tinha pensado, em paralelo, assim, a gente fazer, de repente, pegar um espaço, e até pensando no meu aqui, meio que começar do zero alguma coisa e a gente fazer um documentário, fazer videoaulas, não sei, fazer alguma coisa em vídeo para quem nunca fez e quer aprender a fazer. Deve ter um monte similar no YouTube, mas não sei, alguma coisa que possa fortalecer um planejamento próprio da gente aqui no banco, né? Ou da ilha mesmo, porque aqui é muita areia. Então, como é que a gente estaria iniciando um solo com areia, né? É isso aí. Começar a gerar essa roda, começar a gerar exemplo, né? Começar a gerar movimentos que vão ser inspirações para outros movimentos. É isso, a gente vai precisar desses aí, de espaços realmente que possam ser trabalhados e é desgastante, só que a gente gera mobilizações, né? Acho que se organizar direitinho, a gente faz isso acontecer. A gente está fazendo uma apostila para ajudar e pode melhorar ela a partir das perguntas, né? Como até a Prince estava falando, por exemplo, a questão dos bichinhos, né? Pô, o gatinho, como é que eu faço a proteger? A gente pode responder essa pergunta. A Adri falando do solo arenoso. Então, vocês deixarem um questionamento depois, se possível, o que vocês gostariam de ter esclarecido. E também para quem está assistindo esse vídeo no próprio Banco do Tempo, depois que a gente colocar essa live lá, e colocar nas perguntas do vídeo que dúvida você gostaria de ver esclarecida, se você tem interesse, né, e o que você levou dessa live, mesmo que não esteja ao vivo, que você gostaria de compartilhar com a gente. Não ficar esse chamado para todo mundo que vê e que se sentir tocado, se sentir engajado, de se juntar com a gente, para a gente poder estar dispersando esse conhecimento e fazer juntos, né, cada um no nosso espaço, a diferença, porque a gente faz a diferença, a gente só precisa um passinho de cada vez, com gentileza, a gente chega onde a gente quer. Então, o Lucas vai colocar ali no chat um formulário do Google Forms, que ele colocou agora ali, ó, para colocarem os e-mails, para a gente poder mandar, então, essa apostila. E também colocarem o telefone. Tem uma série de perguntas que vão estar nesse Google Forms, só para a gente poder ter isso já de todo mundo sistematizado, ao invés da gente preencher, né? Então, aí se vocês quiserem colocar, então, essas informações ali nesse formulário, aí a gente recebe isso e a gente consegue, então, contar para vocês quais são os próximos passos. A gente deve fazer outras lives também para poder, sei lá, uma ideia que surgiu foi tipo, a gente mostra o nosso quintal, como é que tá, e aí vai mostrando algumas dicas, algumas coisas nesse sentido também, em outros horários, né, horário da manhã, horário que tá com sol, e também fazendo coisas nesse sentido, né. Então, a Patrícia escreveu ali, então é interessante a gente deixar registrado como que a gente está saindo, que motivação que a gente tem, né,
A Patrícia está falando, eu agradeço a todos e saio daqui com a vontade de fortificar a horta da casa da minha amiga que estou morando. Estou no Rio Vermelho e aqui no caminho da praia rolou um incêndio. Quero saber se de repente a gente pode dar uma regenerada, falar com os moradores, etc. Isso é bacana de organizar localmente, né? Eu acho que isso é muito legal das pessoas que estão ali em volta e aí chamar, enfim, alguns de nós quem puder ir junto também. Tenho certeza que a gente pode dar uma orientação, né, nessa parte de plantio, mas é bom ter mais gente de mão de obra, porque aí no caso de uma regeneração ali precisa de mais pessoas e a gente pode ir indicando o que fazer, como fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem como, né? Então a gente pode auxiliar nisso também, de dar essa orientação. Mas manda ver, Patrícia, daí a gente pode fazer isso junto, né? Acho que a ideia é restaurar, recuperar, preservar. E uma coisa que a gente pode também contribuir até com o Gil, né? Um dos maravilhosos fundadores do Banco do Tempo, uma coisa tão maravilhosa, né? De a gente poder ajudar, inclusive, as pessoas a se engajarem, né? Prestar nossa inteligência social, vocês que já estão, né, tão envolvidos com isso, a gente poder ajudar as pessoas, talvez, ensinar um Dragon Dream, ensinar outras coisas que não são necessariamente agrofloresta, mas que vão ser importantes para engajar cada núcleozinho, cada grupo de pessoas. Espírito de time, né? Tem muitas dinâmicas. Até no começo do Banco do Tempo mesmo, a gente usa. O problema é que hoje em dia a gente está nesse dilema aí de não pode encontrar, né? Todo mundo quer abraçar, a gente quer, vamos plantar, galera, todo mundo, mas não dá. A gente está ainda nesse momento aí que a gente não sabe se sai de casa ou fica o dia inteiro preso com medo do vírus. Mas necessariamente é isso aí. Acho que é gerar esse espírito de time. Tem muitas dinâmicas que a gente consegue se empoderar horizontalmente, né? Onde todo mundo se sente pertencendo ao grupo e se ajudando, né? Então, isso aí com certeza é extremamente necessário. E galera, ó, é um propósito de vida. Eu acho que para quem entrou nessa ideia, nós quatro aí que a gente meio que abraçou essa causa inicialmente, que vão vir muitas outras pessoas que vão agregar, eu particularmente é um propósito de vida mesmo. Então eu tô para isso aí de cabeça. Acho que se a gente gerar autonomia na alimentação, que é o maior custo hoje que a gente tem, né, pessoalmente, a gente consegue vencer muitas barreiras aí pela frente e já cria esse sentimento de autonomia, né? Estamos independentes aí. E é Estamos isso. juntos, então. Estamos abertos e disponíveis para ajudar quem Olha, dá da gente, nossa força. teve um erro ali no formulário, então o Lucas está mandando de novo ali o Google Docs. Mas quem não conseguir, já manda ali o e-mail, o nome, telefone, manda no chat mesmo. Será que agora... Vê se alguém pode tentar entrar para ver se conseguiu entrar ali no formulário do Google. Para ver se consegue preencher. Não? Então, se vocês puderem, quem quiser então receber a apostila, então mandar aí. Mandar o e-mail no chat mesmo, o WhatsApp, mais que a gente tinha perguntado, tinham várias perguntas. A gente então pode pedir só para vocês mandarem o e-mail e o WhatsApp, e aí depois a gente manda um formulário mais detalhado para perguntar para vocês as outras perguntas. Manda a apostila também. E só deixar para vocês que essa apostila vai ser open source, a gente vai estar criando ela coletivamente. Vai ser uma ferramenta simples e fácil para que qualquer um possa estar utilizando. Então, por favor, contribuam com seus conhecimentos, suas sabedorias também. Tem gente entrando na live ainda, gente. Eu acabei de deixar a pessoa entrar, já falar um tchauzinho, né? Não, vamos entrar então. Vamos falar sobre isso. Eu vi que chegou mais uma pessoa que está aqui. Eu acho que eu conheço essa pessoa, é a Karina. Eu acho que sim. Bom, a gente está aqui, essa live foi um pedido então do Banco de Tempo. A ideia era juntar pessoas iniciantes, aí trazer princípios da agrofloresta e também compartilhar assim, o que a gente tem para poder oferecer para as pessoas enquanto habilidade, espaço e vontade de regenerar e tornar mais abundante o lugar onde a gente mora, né? Então, a pergunta do final aqui era como que cada um está saindo, então, com que vontade, né? Que despertou aí dentro de cada pessoa, sair daqui com vontade de fazer o quê, né? E aí, se a Karina quiser falar um pouco também.
fica à vontade. A gente passou um pouco do horário, são 8h36, mas vamos lá. Oi, gente. Então, entrei meio atrasada aqui, mas cheguei. E é isso, é produzir alimento, é conectar o ciclo, né? A gente incentivar cada vez mais a compostagem como uma alternativa aí para reduzir os resíduos, aumentar a vida útil de aterro, para alimentar a terra e produzir alimento. E a Reciclade, que é o personagem que eu faço, está aí à disposição também para contribuir nesse processo. Aqui em casa a gente tem uma agrofloresta, agora a gente está fazendo os canteiros, abrindo, podando. É muito trabalho, mas é muita satisfação também, né? E essa questão do separar os resíduos e compostar dá mais trabalho do que botar tudo junto e entregar para o caminhão levar. Mas a satisfação que dá também não tem preço, né? Então é isso. A gente tem que incentivar mesmo e vamos lá, vamos que vamos. Plantando, quem planta colhe e colhe o que planta, né? É isso mesmo, que bom, muito legal. Já vi o seu trabalho por aí um pouco. Tem um documentário que eu vi antes de vir para Floripa, inclusive, que tinham várias iniciativas interessantes. E a Reciclade estava lá no meio. Então, acho que é Eco Floripa, se eu não me engano, um documentário que junta várias iniciativas. Não é esse? Não sei, deve ter. Era a Agroeco Floripa. Isso, que legal. Tem que até botar na roda de novo, faz um tempão que não. Sim, muito bacana. Não assiste. E aí eu vim para cá, fiquei com muita vontade de acessar tudo isso. E é muito bom ver essa rede, né, que é tão próspera assim, né? O Banco de Tempo está entre essa rede também aí, que conecta pessoas, que faz com que a gente consiga, então, nivelar ali, né, o valor que cada hora de vida da pessoa tem, né? Então, assim, que a gente tem muita desigualdade ainda nisso, porque que, né, um engenheiro vai ganhar mais do que um gari ou do que uma faxineira, sendo que são sempre, né, trabalhos essenciais aí para nossa vida. E então eu acho que o Banco de Tempo faz um pouco disso também, que é colocar a gente em pé de igualdade, né? Então isso é bem bacana. A gente consegue então trocar mesmo, né, sem ter muita diferença de, né, do que um tá doando o tempo de vida é o mesmo, né? Então então é isso, pessoal. Assim, a ideia era trazer então essas iniciativas. Eu acho que seria legal ali colocar no chat, então, ações práticas mesmo, assim, até com prazo, assim, eu quero nessa semana plantar uma horta, não sei aonde. Ou que nem a gente falou aqui, eu e o Gil estamos falando que vamos na Guitel amanhã. Então, por exemplo, tipo, de fazer o que eu saio daqui com vontade de fazer o quê, né? Assim, de chamar mais pessoas. Então, vocês devem deixar registrado ali no chat também, para a gente poder também, enfim, dar sequência nisso daí, não ficar só mudas o quê? Produção de mudas? Doação de mudas? Que aí a gente pode também multiplicar isso nas nossas redes, né? E colocar. Além do que a gente vai estar sendo assistido. Eu estou gravando isso aqui e aí isso daqui vai lá para o Banco de Tempo, vai também para alguns outros lugares para a gente poder multiplicar o que a gente fez aqui hoje, né? E também dar sequência nas próximas lives. Lotus, no caso, o contato do Eduardo Elias, que falou das mudas, vocês têm? Como é que fazia esse processo? Coloca aí no chat também, Eduardo Elias. Também para quem quiser procurar, no Instagram tem a Destino Certo, que é o nome da empresa. É uma empresa que faz um trabalho ambiental, né, enfim, social, que é incrível e que é de uma proporção grande, né? Então a gente falou aí de agronegócio, a gente falou de produção agroflorestal. O tanto de investimento que se coloca no agronegócio, ele é muito, muito maior do que se coloca na agricultura, né, familiar. E sendo que 70% dos nossos alimentos, eles são produzidos pela agricultura familiar, né, por pequenos proprietários, por pessoas que estão aí, enfim, cultivando uma diversidade de alimentos, né. Enfim. Então, vale também falar que, assim, já pensou, então, se a gente conseguisse investir mais, tivesse investimento realmente nas políticas públicas, né, investimento
do governo federal, do governo estadual, municipal, nessa parte que seria aí, né, de produção de alimentos livres de veneno, né, de alimentos que valorizam também outros tipos de relação, e não uma relação só de lucro, né, e de exploração do trabalho, né, então que sejam relações mais humanas. A gente teria um cenário aí muito abundante. Eu sou ruim de encerrar coisas, ó. A Karina tá querendo falar. Aqui em casa a gente tem bastante muda de palmeira jussara. A gente despolpa, né? A gente faz a polpa do açaí de jussara. A gente tem muita muda de jussara. Tudo que a gente come aqui acaba virando muda, né? Acaba a semente indo para a terra e virando muda. Então tem muita muda também de castanha do Maranhão, né? Aquele amendoim de árvore que tem bastante por aí. O pessoal usa de cerca viva, né? Então, que é super nutritivo. Então, a gente também, as punks, né? Eu acho que é uma missão, assim, nossa, também é difundir as punks, mostrar receitas, né? Que podem ser usadas com elas. Guaco, né, cara? Uma legenda, para quem não conhece o que é punk, às vezes a também. gente está falando para pessoas que talvez não saibam o que é punk, são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que são essas plantas, normalmente elas são bem resistentes, né? Elas conseguem sobreviver bastante tempo sem água, elas conseguem sobreviver, elas nascem espontaneamente, né? Então elas nascem sozinhas, muitas vezes elas são típicas daquele lugar. Então é bem bacana a valorização dessas plantas. Plantas medicinais também, eu não sei se dentro desse processo vocês se ligam e conheço algumas pessoas. Aqui, a pastoral, pelo menos aqui em Capoeiras, tem a pastoral que tem todo dentro do espaço urbano público, eles têm a igreja, né? Ela tem a pastoral com algumas plantas e os fitoterápicos eles vendem a baixo custo, os centros espíritas, enfim. Falar de plantas medicinais também acho bem interessante, sabe? Inclusive essa diversidade toda que vai gerar um equilíbrio no sistema, né? A própria arruda que você falou que está plantando aí, ela, por exemplo, ajuda a espantar os gatos do canteiro. Né? Então, ajuda a espantar? Espantar os gatos, né? Os gatos ou outros bichos, porque às vezes os gatos vão procurar o canteiro como banheiro, né? Sim, então, isso. Plantar arruda no canteiro, plantar outras coisas, né? Ter uma diversidade realmente de flores, que nem o Sátia falou também, planta uma trepadeira num lugar, planta uma outra árvore que vai ocupar um outro estrato, e por aí vai, né? Então, flores e outras coisas, umas que vão ter um cheiro mais forte, né? E vai complementando. Então, poder ter alimento, poder ter medicina, poder ter tudo isso num espaço, né? Uhum. Acho que isso, Lucas, com cara de quem quer falar. Eu queria falar, não querendo encerrar, mas assim, já agradecendo muito de vocês sentirem esse chamado no coração, né? O banco, ele é um coletivo e as pessoas são livres para se movimentar, fazerem o que elas têm vontade de fazer, mas esse movimento em especial foi uma reunião que a gente teve na equipe, a Príncia faz parte também, que a gente pensou, né, em atividades durante a pandemia. E aí surgiu essa ideia das lives, né, educativas. A gente nem deu um nome bonito, mas enfim. E a gente jogou lá e vocês sentiram no coração de fazer. Então, eu, pessoalmente, em nome da equipe, agradeço muito, 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 porque ficou show e tô vendo que é só sementinha, né? Vai vir mais coisa boa por aí, mais movimentos pós-pandemia e vamos que vamos. É isso aí. Eu queria agradecer também, eu estou quase aqui para me retirar e puxando o gancho com o que a Adri falou, assim, eu estou morando há bem pouco tempo em Floripa e o movimento do Banco do Tempo tem sido um acolhimento, assim, né? O que acontece, o que eu pude trocar já com ele, assim, então eu queria também parabenizar todo que vem compondo isso desde o começo ou agora, enfim, é muito inspirador e muito forte, assim, enfim, gostei. E eu vou me retirar, tá? Que eu tô... Tá. Grata, Lucas. Mas Lucas, a Lotus tinha falado que eu encerrar, eu acho que sempre é legal encerrar a gente
falando com uma palavra que marcou a gente, que sai dessa reunião. Até posso começar. Eu acho que eu saio inspirado. Me foi inspirador participar desse processo. Então, cada um dizer uma palavra. Rede, para mim, é bom. Rede. Guitel? O meu não é uma palavra, mas é uma sensação de quentinha no coração, sabe? Uma sensação de quentinho, assim. Eu queria compartilhar com vocês também a live que a gente fez com o Banco de Tempo, a Reciclade com o Banco de Tempo, e o Reciclista participou também, foi essa semana, que a gente ensinou a fazer trouxinha com o próprio cocô, né? Ah, foi tu? Simples de fazer o banheiro seco. Foi Então, tá disponível no Instagram, no feed do Banco de Tempo e no feed da Reciclade. E a minha palavra são duas: saúde e esperança. Guitel? Qual seria a minha palavra? Eu acho que é esperança também, né? Porque a união faz a força, não é mesmo? Gil? É a mistura de todas e amor, né? Gratidão e amor, que são os alicerces do banco aí. E vamos embora, galera. Vamos dar as mãos, mesmo que não seja fisicamente, vamos se juntar e vamos botar para quebrar. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. E é isso aí. Muito bom estar com vocês. Dri? A minha é resgate. Estava precisando ouvir alguns resgates. Eu estava no Esperança, depois eu no Amor, então acho que tá todo mundo, acho que eu saí bem energizado, assim, para os movimentos. Estou aqui aquecendo os motores, porque quando eu terminar essa pandemia, 24 horas vai ser pouco, assim, chega já dessa... Mas eu agradeci vocês de sentir no coração de fazer. Eu queria fazer um agradecimento especial, assim, porque o Gil é muito fofo. Ele é muito querido e ele é um dos fundadores do banco. Então, assim, é uma coisa que, né, que a gente curte tanto esse projeto e faz um sentido especial na vida de tanta gente que, assim, quem fundou, assim, é meu agradecimento eterno, assim, muita honra. Uhul! Viva Gil! É nóis, valeu. É o patrimônio de Floripa e só vamos, não para nunca. Isso é um bem comum já. Com certeza. É isso aí. Bom, então, honrando a outra fundadora também, a Gel, né, gente? Que é uma pessoa incrível, que não está aqui agora nessa live, mas que é Com certeza. uma pessoa fantástica, que, enfim, toda a minha admiração. A Gel é a menina do banco, é a cara do banco. O banco não seria nada se não tivesse essa carinha da Gel. Sim, eu só citei o Gil porque está aqui na equipe, né? Mas tem todos os fundadores, né? Inclusive os que já saíram também, né? Então todos merecem. Sim. Mais é uma rede. Eu acho que assim, desculpa, Adri, essa conexão entre todos, desde o começo ao fim, todos são extremamente importantes. A gente vê que a vida é uma continuidade, né? De mãozinha ali, contribuição ali. Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso e assim vai. Isso é demais, só vai incorporar isso aí, só vai tomar corpo, com certeza. Alguém que não falou a palavra ainda? Quer falar? A Viviane e a Cela estão em silêncio. Então, eu fecho com essa palavra para mim, que é abundância. Né? Então, é uma palavra que eu acho que ela precisa estar presente aí. E é isso, gente. Tá bem gostoso essa live aqui, essa conversa. Muito bom, assim, poder falar com vocês, trocar essas ideias e dizer para a Dri, não precisamos esperar a pandemia passar. A gente pode usar máscara e ninguém abraça ninguém, ninguém pega na mão de ninguém. E
E a gente faz os trabalhos que precisam ser feitos, né? A gente consegue, tem alguns plantios acontecendo ali. Tem um que está acontecendo lá na Fazenda da Ressacada, da UFSC. Tem plantios também de recuperação ali nas dunas da Joaquina, onde teve um incêndio também. Então, é tudo isso. A Guitel falando, o sol limpa tudo. É. Mas é isso, assim, né? Então, a gente conseguir, então, ter essa interação responsável seria uma coisa legal, assim, né? Então, a gente combina os próximos passos, a gente tem os nossos e-mails e nossos contatos. E é isso, então, a gente encerra por hoje e segue nos próximos passos aí. Gratidão. É nóis, gratidão. Tchau, gente, grata. Gratidão. Buenas Bom noites. descanso, Para vocês Até também. a próxima. Até. Tchau, Então, tchau. pessoal. Boa noite.